Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Caio e a gente começa agora a sexta parte da aula de nazifascismo. Na aula passada a gente estava falando sobre como é que estava a Alemanha, a República de Weimar, logo após a derrota na Primeira Guerra Mundial, até a ocupação ali do Vale do Ruhr e a humilhação a que isso submete a Alemanha. Tá? Então, a gente tem um país humilhado, já pela derrota na Primeira Guerra Mundial, ainda mais pelo Tratado de Paz que vai ser imposto, e, ainda por cima, a gente não acrescenta uma ocupação militar violenta nos 5 anos aí, 4 anos após a assinatura do Tratado de Versalhes, o que ainda mais deixou insatisfeitos os grupos conservadores nacionalistas alemães. Dentre as várias regiões da Alemanha, uma das mais tradicionalmente conservadoras, uma daquelas que normalmente era uma região em que os partidos de direita tinham mais influência, era justamente a região da Baviera. Tá? A Baviera é também chamada por alguns de Bavária. Tá? Então, Bavária, o mais correto é Baviera. A Baviera é uma região que fica no sul da Alemanha e cuja capital, né, dessa região é a cidade de Munique. Então, a cidade de Munique é uma das grandes cidades ali alemãs, uma das mais importantes do sul da Alemanha. E essa região, próxima da fronteira ali com a Áustria, tradicionalmente era uma das regiões mais conservadoras, né, o que a gente considera como conservadorismo político. Partidos de direita sempre foram dominantes ali e tudo mais. É justamente para ali que Hitler vai, quando ele sai da Áustria. Hitler era austríaco, tá, para quem não sabe, e aí ele sai da Áustria e vai para a Alemanha no começo da Primeira Guerra Mundial, e ele pede uma autorização especial para o governo da Baviera, e como a Alemanha era um país com uma estrutura próxima do federalismo, mesmo na época do Império havia uma certa autonomia das várias partes das regiões locais, o Hitler ele pede autorização para o governo da Baviera para lutar pelo exército alemão, né, ali em nome da Baviera. Então, mesmo sendo austríaco, ele luta pela Alemanha na Primeira Guerra Mundial, e isso tem a ver com um certo movimento político que era dominante ali naquelas regiões em prol da unificação da Alemanha e da Áustria, porque ambos eram regiões com uma população germânica, com um Volksgeist ali similar, mesmo idioma, mesma cultura, mesma religião, né? Então Hitler ele vai ali para a região da Baviera, luta, né, por essa região ali pelo exército alemão quando participa da Primeira Guerra Mundial e permanece vivendo ali após a Primeira Guerra. Tá? Nessa região, no ano de 1919, tá, vai se formar um partido de direita, tá? Um partido chamado Partido dos Trabalhadores Alemães, criado por um metalúrgico, se não me engano, um ferreiro, um cara que trabalhava ali, um operário, né, que trabalhava usando as mãos, não era um intelectual que vai criar o partido, chamado Drexler, Anton Drexler. Tá? Esse cara, ele cria esse partido de direita radical, contrário ao governo de centro-esquerda que dominava a Alemanha, contrário à derrota na guerra, aos tratados de paz e tal. Mas esse era um partido nanico, era um partido sem a menor relevância dentro do cenário político alemão como um todo e mesmo da Baviera. Era um partido ali com seus, 20, 30 membros, era uma coisa praticamente insignificante. Tá? E aí, esse Anton Drexler, né, um dia fazendo panfletagem nas ruas, entregando pequenos cartazes ali, folders do seu partido, venha conhecer o meu partido, o Partido dos Trabalhadores Alemães e tal, ele entrega um desses folhetos para Adolf Hitler. Tá? Adolf Hitler pega aquele folheto na mão e não dá muita atenção e sai andando e tal, mas um belo dia Hitler decide ir a uma dessas reuniões do Partido dos Trabalhadores Alemães. E lá ele entra no partido e ele ouve a questão do nacionalismo, do antissemitismo que já era comum nesse Partido dos Trabalhadores Alemães, mesmo antes da entrada de Hitler. E aí Hitler, é dessas coisas aí que eu gosto, nacionalismo, antissemitismo e tal. E aí Hitler entra para esse partido. Só que era uma habilidade que Hitler possuía, isso é uma coisa pessoal dele. Ele falava muito bem em público, ele discursava muito bem, ele era um bom orador, né? Ele era um cara muito convincente com as palavras. Então, ele decide participar desse partido, começa a fazer discursos e expor suas ideias, e isso começa a atrair mais algumas pessoas para o partido, e um partido ali com umas 20, 30 pessoas vira um partido com 100, com 200, com 1000 pessoas, e aí ele começa a fazer discursos cada vez maiores, eles começam a frequentar ambientes que normalmente eram ambientes que os trabalhadores
frequentavam, ambientes que os socialistas frequentavam. A gente já falou aqui sobre o porquê de Hitler escolher vários dos símbolos que escolheu, por exemplo, a cor vermelha, que era uma cor típica dos socialistas. Isso tinha por objetivo atrair a atenção dos trabalhadores, dos socialistas, irritar os partidos de esquerda, e aí ele consegue chamar a atenção de alguns trabalhadores que não sabem muito bem o que está sendo proposto ali, mas que sabem que aquela cor vermelha ali é familiar, que ouvem as palavras que Hitler usa e tal, e começam a frequentar esse partido. Hitler começa a perceber que cada vez mais ele é o centro do partido, mais do que o próprio fundador, o Anton Drexler, que era um sujeito de ideias, mas que falava muito mal em público, gaguejava, se enrolava, não era convincente, era tedioso. Então, no final das contas, o Hitler começa a se tornar a cara do partido nazista, e com isso ele meio que dá um golpe dentro do partido e fala, olha só, a partir de hoje quem manda nessa bagaça aqui sou eu. O Drexler fala, pô, mas e eu que fundei o partido? Não, você continua sendo aqui um presidente honorário e tal, mas quem dita as regras, quem dá as cartas, quem toma as decisões que de fato vão guiar o futuro do partido serei eu. E aí Hitler, em 20, né, o partido fundado em 19, e o Hitler entra ali logo no comecinho. Em 20, Hitler muda completamente os estatutos do partido, ele se coloca como Führer, que em alemão significa líder, tá? E decide mudar inclusive o próprio nome do partido para Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, né? Então ele acrescenta o nacional-socialismo ali na frente, o socialismo para chamar a atenção dos trabalhadores, dos integrantes dos partidos socialistas que querem saber o que está se passando ali, mas a questão do nacionalismo sempre na frente, né? Justamente como uma forma de mostrar a posição do partido contra a ocupação do Vale do Ruhr, enfim, contra todas as questões que humilharam a Alemanha, e o partido nazista vai crescendo a partir daí. Dentre as grandes bandeiras desse partido, duas são mais importantes, e essas duas definem o que é o partido nazista e principalmente definem a diferença do nazismo para outros movimentos fascistas, tá? Porque, por exemplo, o fascismo italiano não possui essa característica dominante, o fascismo na Espanha, que é o salazarismo, também não, o fascismo na Espanha, que é o franquismo, também não. O fascismo em Portugal, que é o salazarismo, agora sim, também não tem essas características. O fascismo polonês, o fascismo austríaco não tem essas duas características que são muito relevantes. A primeira delas é a noção de superioridade da raça ariana. Tá? Essa noção de raça ariana, ela foi inventada no século XVIII ou XIX por um linguista, tá? Um cara que era especializado no estudo das línguas. Ele estava tentando entender como essas línguas europeias evoluíram, de onde elas vieram, enfim, uma série de estudos. E ali esse estudioso, linguista e tal, ele vai dizer que a língua alemã, as línguas centro-europeias, elas vêm de um ramo indo-europeu, ou seja, entre a Índia e a Europa, e era um povo mitológico, né, inventado ali, um povo que não tinha comprovação real na base de documentos e tal, mas que esse estudioso da língua, lá no século XVIII, XIX, acreditava que existia. E aí esse cara chamou esse povo mitológico de povo ariano. Né, e esse povo veio para a Europa Central, né, e aí os alemães seriam descendentes desse povo. Com o século XIX e o surgimento do darwinismo social, sobre o qual a gente já falou lá nas aulas de imperialismo, né, aquela interpretação incorreta do darwinismo, do Charles Darwin. O Charles Darwin mesmo não tinha muita culpa do darwinismo social. O Charles Darwin, ele cria sua teoria não para falar da diferença de um país para o outro, de um povo para o outro, mas sim de uma espécie de ser vivo para outra. Isso acaba sendo aplicado erroneamente por uma série de indivíduos que estavam muito mais preocupados em legitimar o domínio europeu sobre outras regiões do que de fato em entender como é que funciona a ciência. E aí isso acaba virando uma grande ideologia, né, no final do século XIX, que é o darwinismo social, e que leva para a eugenia sobre a qual a gente também já falou. Né? O darwinismo social é a tentativa de explicar as diferenças entre as supostas raças. A eugenia, ela não quer só explicar as diferenças, ela quer moldar a evolução dessas raças, buscando um futuro melhor, uma raça superior. Então, essa raça ariana, mítica, inventada lá no século XVIII, XIX, por esses linguistas e tal, acaba virando também uma raça supostamente biologicamente superior e tal.
isso tudo vai ser incorporado pelos nacionalistas alemães, pelos conservadores alemães. Hitler não inventa isso, ele não é o criador dessa teoria, ele apenas usa uma teoria que já era dominante ali na região da Baviera, ali no sul da Alemanha, quando ele chega lá. Isso vai se tornar muito forte dentro do movimento nazista. Isso né, e aí a gente tem aqui algumas imagens típicas, os pôsteres e tal de propaganda. Do lado direito você vê o típico homem, né, o alemão, ariano. É um cartaz do movimento estudantil do Partido Nazista, né? Tá escrito aqui em cima Der Deutsche Student, que é bem parecido aí com o inglês, student, né, student, o estudante alemão. E aí você vê como tipicamente eles achavam que seria um alemão, né? Um sujeito loiro, pele branca, bem clarinha, bochecha rosada, uma compleição física forte, é um homem, né, com peito largo, ombros largos e tal, mas sem barriga, não é gordo, é um cara com um físico bacana e tal. Engraçado é que a gente vê, quando olha para o Partido Nazista, ali para a estrutura do alto escalão, por exemplo, Hermann Göring, que foi um dos grandes braços direitos ali de Hitler, era o número 2 do Partido Nazista até bem o finalzinho da Segunda Guerra Mundial, e era um sujeito gordo, né? Esses caras eram viciados em drogas, tinha uma série de questões ali muito complicadas dentro da elite ali do Partido Nazista, para você ver como essa propaganda toda de raça pura, raça superior, era uma baita de uma hipocrisia, era uma baita de uma mentira, uma baita de uma invencionice danada que não tinha propósito, né? Era só mesmo uma lavagem cerebral ideológica, porque na prática a coisa não era assim. Do lado esquerdo você vê a típica família alemã, e aqui aparece bem explicada, né? Bem descrita e representada uma característica que o Humberto Eco lá atrás, sobre quando a gente falou das características que o Humberto Eco atribuiu ao fascismo, né? Uma delas estaria justamente aqui, o machismo. Você vê como o homem ele coloca seus braços em torno da família, né, no pôster aqui à esquerda. O homem ele é o cara que está protegendo, ao fundo você vê uma grande águia simbolizando a Alemanha, e a águia também está abraçando toda a família, né? Não sei se você consegue perceber a asa da águia aqui no cantinho inferior do pôster, como se ela estivesse envolvendo a família. O homem abraçando a família, ele é o protetor, ele é o defensor. Já a mulher, ela está com os braços em torno de um bebê, né? Então qual é a função da mulher? É gerar filhos, é parir, né, é ser a mãe da família. Não se coloca um pôster de propaganda em que uma mulher aparece trabalhando, em que uma mulher aparece de forma independente. Ela está ali dando atenção para o bebezinho. A mulher representa o cuidado, o afeto. O homem representa a proteção, a força, né? Então você já vai estabelecendo muito nitidamente quais são os papéis dentro de cada indivíduo dentro dessa família alemã, né? Enquanto em outras regiões do mundo você já coloca a mulher de uma forma mais empoderada. Aquele pôster que eu não sei se vocês já viram, de uma mulher assim com a mão fechada, o punho assim para cima e um lenço na cabeça olhando assim bem nitidamente para o observador do pôster, né? A mulher como uma pessoa forte que participa, que luta, que trabalha, que faz parte da sociedade, economicamente inclusive. Aqui na Alemanha não, a função da mulher ela volta a ser reduzida à coisa da procriação e tudo mais. Essa questão da raça ariana, né, da família pura, bonitinha, branquinha, forte, do homem, sei lá o que e tal, isso remete a gente à questão judaica para o nazismo, né? Os judeus eles acabam sendo o grande bode expiatório. Os alunos sempre perguntam, Caio, mas por que Hitler tem essa fixação com os judeus? Por que tudo é judeu, judeu, judeu? Né? De onde ele tira isso? Por que ele inventa isso? Na verdade, Hitler não inventou isso, isso já existia há muito, muito, muito tempo, na verdade. Quando Hitler usa, né, o judeu como bode expiatório ali do nazismo e tal, isso já era uma coisa que vinha sendo disseminada pela Europa, bota aí há mais de 1000 anos, né? Hitler apenas ele dá seguimento numa longa tradição de preconceito e antissemitismo. Essa tradição de preconceito e antissemitismo, né, ela já vem ali da Idade Média. Na Idade Média já tinha essa coisa aí de um grande preconceito contra o judeu. Dizia-se na Idade Média que os judeus mataram Cristo, né? Lá na história bíblica e tal. Os judeus, as autoridades judaicas, religiosas judaicas, pegam Cristo, entregam para os romanos e falam assim, olha, mata esse cara aqui porque ele está dizendo que ele é o filho de Deus. Isso é pecado tal na nossa religião judaica, mata ele. Então Cristo teria sido entregue às autoridades para ser crucificado pelos judeus. Portanto, os judeus mataram Cristo, então
nada mais justo do que matar os judeus de volta. Esse era o pensamento que era disseminado na Idade Média e provocou diversas chacinas contra judeus ao longo da história, né? Além disso, os judeus eles eram minoria étnica, né, em diversas regiões, tá? Os judeus eram minorias étnicas em diversas regiões, então a minoria, ainda mais uma minoria que dificilmente se integrava com o resto do grupo, né? Os judeus eles viviam em comunidades fechadas, uma tradição judaica da época era que judeu só casava com judeu, né? Eles não casavam fora ali do seu povo e tal. Os chamados gentios, ou seja, os não-judeus na visão dos judeus, eram considerados assim, pessoas com quem você não devia se misturar, até por uma questão de segurança mesmo, né? Os judeus eles estavam tão habituados a ser perseguidos que eles tendiam a se fechar em comunidades e não se integravam muito com o resto da sociedade, ou pelo menos foi assim até o século XVIII, XIX. Isso gerava desconfiança, né? Pô, quem são esses caras aí que não querem se misturar com a gente? Eles se sentem superiores? Então isso gerava um certo pé atrás da população europeia em relação aos judeus. Além disso, as teorias eugênicas ali do século XIX também colocavam os judeus como inferiores, né? Essas teorias científicas, então você tem um preconceito que é religioso na Idade Média e um preconceito que é supostamente científico no século XIX. Por fim, era muito frequente a divulgação de fake news, ali, de histórias falsas, mentirosas sobre os judeus, como, por exemplo, o chamado Protocolo dos Sábios de Sião. O que era esse livro, Protocolo dos Sábios de Sião? Era um livro que relatava uma suposta reunião feita entre grandes autoridades, grandes sábios judaicos que tinham se reunido, né, numa determinada região para planejar a dominação mundial. E aí, segundo esse livro, essa dominação mundial passava, por exemplo, pelo ataque à família, né? O estímulo ao feminismo, ao divórcio da mulher e tal. Isso seria uma forma de destruir a família, porque atacava a autoridade paterna, atacava a autoridade do homem, e a autoridade masculina, né, dentro da família, era uma espécie de espelho da autoridade do governo sobre a sociedade, né? Então toda vez que a mulher quer votar, a mulher quer ser chefe de família, a mulher quer independência e tudo mais, isso era uma espécie de plano desses judeus para enfraquecer a autoridade do pai da família, né, dentro da família e por tabela, abalar a autoridade governamental dentro do país, e com isso os países todos ficariam frágeis e seriam facilmente dominados, né? Chegava-se a falar também de que o socialismo era uma invenção dos judeus para essa dominação mundial, porque, por exemplo, um dos grandes criadores lá do socialismo científico, o Karl Marx, era de origem judaica. Então você já mistura o preconceito contra o socialismo e mais também o preconceito contra os judeus e associa essas coisas numa história só. Existia uma mitologia na época de que todo grande empresário rico, milionário, todo grande burguês e tal, era judeu. O que todo judeu era um grande empresário, rico, milionário, e que, portanto, a crise de 29 foi justamente um plano desses judeus empresários que destruíram a economia de propósito para arrebentar com os trabalhadores pobres, humildes, simples e tal. Então, já que vai também uma fake news para tentar pegar os trabalhadores pobres. Olha, eu sei quem provocou o seu desemprego, eu sei quem provocou a fome na sua família, vem comigo que o Partido Nazista vai te ajudar a salvar esses caras. Então, embora por trás dos panos o Partido Nazista fosse super aliado da grande burguesia, em público, assim, à luz do dia, fingiam que eram contra a grande burguesia para, com isso, tentar conseguir o apoio dos trabalhadores mais pobres. Então, tudo isso, né, era um plano ali supostamente orquestrado dos judeus. Por exemplo, o controle dos meios de comunicação. Então, uma das bases dessas fake news aí é que a imprensa toda mente, né, tudo que a imprensa fala de mal do Partido Nazista é fake news, tudo que a imprensa fala de mal dos fascistas é fake news, justamente porque a imprensa é dominada por um complô de esquerdistas, um complô de socialistas, um complô liderado por judeus e tal, e você até tinha alguns jornais alemães que pertenciam a empresários judeus, e isso acabava reforçando um pouco esses mitos todos. Tá? Outra grande característica do partido nazista alemão que o diferenciava em relação aos demais fascismos era a questão do espaço vital, a doutrina do espaço vital, em alemão chamada de Lebensraum. Tá? O que era esse Lebensraum? Era a ideia de que, como o povo alemão, o povo ariano, é uma raça superior, né, é desejável para a humanidade toda que os outros povos sejam eliminados e que o povo alemão possa se reproduzir. Então, por exemplo, o local que é habitado pelos eslavos, a Polônia, que é um território que pertencia aos eslavos, a Rússia, que era um território que pertencia aos eslavos, a Ucrânia, esses territórios
deveriam passar por uma limpeza étnica, né? Os alemães deveriam dominar essas regiões todas do leste europeu, extinguir as populações que ali viviam, massacrar os soviéticos, os russos, os poloneses, os ucranianos, matar todo mundo, e aí essa região deveria ser ocupada por soldados alemães que, com o passar do tempo, depois da extinção dos povos inferiores que ali viviam, passariam a levar as suas famílias e ali constituir moradia, ter uma terra, uma fazenda para plantar, para viver e tal. É um pouco parecido com a marcha para o oeste que os Estados Unidos fizeram, só que aqui no caso do espaço vital do Hitler é uma marcha para o leste, né? E a gente já falou lá na parte conceitual do começo como Hitler se inspirou justamente nessa expansão territorial da marcha para o oeste dos Estados Unidos, né? Da doutrina do Destino Manifesto, para tentar buscar o fundamento do seu expansionismo. Tá? Então, como os arianos seriam uma raça superior, eles têm direito de dominar territórios, né, e se reproduzir ali. Seria mais ou menos, se a gente fosse olhar lá para o passado, para a pré-história, como quando os Homo sapiens destruíram os homens de Neandertal. Né? Ninguém hoje, em 2020, derrama uma lágrima pelos Neandertais. Caramba, que vacilo, nós lá atrás, 20 mil, 30 mil anos atrás, matamos os Neandertais e ocupamos os territórios deles. Né? Ó, que triste. Não, para nós que somos homo sapiens, a gente pensa, pô, a gente é do grupo que venceu, que bom, né? Hitler acreditava que isso aconteceria a longo prazo, ali a 10, 20, 30 mil anos, né? Ou, enfim, no futuro, quando alguém olhasse para trás e ia pensar assim, caramba, que bom que Hitler venceu e extinguiu os povos inferiores. Isso nos deu espaço para que nós, raça ariana, né, e no final, na visão de Hitler, o mundo idealizado por ele, só a raça ariana sobreviveria e dominaria o planeta. Que bom que Hitler fez isso, diriam as gerações futuras, porque isso nos deu espaço para a nossa reprodução, né, para que a gente vivesse e ocupasse o mundo inteiro. Então, Hitler ele meio que se projetava aí como um cara que ia fazer uma coisa dura, dolorosa, que era matar muita gente, mas como se isso fosse um mal necessário para o progresso futuro da humanidade, para só sobrarem os fortes, os mais evoluídos. Tá aí mais ou menos o espaço vital que Hitler planejava, né, desejava ocupar. Se a gente for olhar o que é território alemão efetivamente, era mais ou menos isso aqui. Tá? Essa parte aqui verde, dentro do que eu circulei, era o território alemão. Todo esse verde aqui restante seria território ocupado pela Alemanha, né, para ser o seu Lebensraum. E aí, esse era o primeiro passo, né, depois, quem sabe, o mundo inteiro. Então essa é uma característica bem distintiva. Tá? O partido nazista, assim que ele se organiza, ele vai criar uma coisa muito similar ao que o partido fascista italiano, né, o Partido Nacional Fascista, havia criado, um grupo paramilitar. Então, assim como Mussolini havia criado os Fatti di Combattimento, né, o Hitler vai criar as SA, Sturmabteilung, né, que é as SA. Tá? Então, essas SA eram um grupo de desajustados, de arruaceiros, muita gente ali tinha ficha criminal, era gente bandida mesmo, que formava esse grupo paramilitar para fazer exatamente o que os camisas negras faziam, intimidar líderes socialistas, sindicalistas, né, destruir greve, acabar com grevista e tal, e com isso conseguir o apoio da grande burguesia. Essas SA vão ser fundamentais para o início do projeto de poder de Hitler. Em 1924, um pouquinho depois da ocupação do Vale do Ruhr, a ocupação do Vale do Ruhr estava rolando ainda, não tinha sido assinado o Tratado de Locarno, as tropas francesas ainda não tinham sido evacuadas, né? Hitler vai tentar justamente dar um golpe e tomar o poder ali na Baviera. Tá? Vai estar acontecendo numa cervejaria, tá? Essa cervejaria aí que eu botei o nome, que eu nem vou me arriscar a pronunciar, se você quiser tentar, você joga no Google esse nome, e manda o Google Tradutor pronunciar para você em alemão. Nessa cervejaria, que ficava lá na cidade de Munique, estava rolando uma reunião de trabalhadores, uma reunião de cunho político, tá? Com muitos trabalhadores ali envolvidos, personalidades e tal, e algumas autoridades do governo de Munique, do governo da Baviera, estavam lá reunidas também para fazer discurso. A ideia de Hitler era invadir essa cervejaria, essa reunião que estava rolando, render com uma arma na cabeça, né, o governante que estava ali fazendo o discurso, era o governante da Baviera, e falar assim, olha, né, no meio da parada com a arma apontada na cabeça do governante, falar, eu, Hitler, quero a grandeza da Baviera, você quer também? E aí, obviamente, o governante da Baviera ia dizer, sim, quero a grandeza da Baviera. E aí Hitler ia falar, então vem comigo que eu vou salvar a Baviera e tal, e com isso a ideia de Hitler era pressionar em público o governante da Baviera para colocá-lo numa posição constrangedora
e para fazer com que esse governante da Baviera não tivesse outra opção a não ser intimidado pelas armas e pelo público ali, né, fazer com que esse governante da Baviera concordasse com o plano de Hitler. O plano de Hitler era formar um exército ali na Baviera e marchar até Berlim, onde governavam os social-democratas, a centro-esquerda. Era ter uma tropa, né, nazista barra de outros partidos conservadores ali do sul da Alemanha, e eles atacariam o governo esquerdista, o centro-esquerdista, que governava a Alemanha, que governava Berlim, tomariam o poder em Berlim e, enfim, eles começariam governando o sul da Alemanha e dali conseguiriam governar todo o país. Acontece que essas autoridades, elas foram mais resistentes do que Hitler pensava e falaram, não, cara, você tá maluco, quem você acha que é para botar uma arma na minha cabeça, né? Hitler fica muito intimidado ali, na hora não consegue decidir o que vai fazer, e aí as autoridades que estavam ali, né, era um governante local da cidade e o governante de toda a Baviera, eles meio que enrolam, tinha um cara que era líder militar também, um general, uma coisa assim, eles enrolam Hitler e falam, não, tá bom, tudo bem, a gente vai fazer o que você quer. Agora a gente tem que ir lá pro nosso gabinete para tomar as medidas necessárias para, enfim, convocar uma tropa do jeito que você, Hitler, tá planejando e a gente marchar contra Berlim, beleza? Você libera a gente pra gente ir lá no nosso gabinete? Né? E aí Hitler, na hora, precisa sair para fazer alguma outra coisa, deixa um auxiliar seu ali com a arma na cabeça dos caras, os caras enrolam, né, todo mundo, conseguem escapar, convocam um exército, uma polícia local e tal, e começam a atacar os nazistas, né, as tropas das SA, e, enfim, em vez de virar uma união do partido de direita que governava a Baviera e mais o Hitler, que era um partido de direita, esse outro partido de direita que governava a Baviera, na verdade, se volta contra os nazistas, formam uma tropa da polícia ali, prendem Hitler, prendem os seus seguidores, os seus auxiliares. Tá? Esse episódio foi conhecido como Putsch da Cervejaria. Era uma tentativa de golpe, de intimidação dos nazistas em relação ao governo constituído que existia ali em Munique, no sul da Alemanha, que acaba não dando certo. Eles acabam fazendo um contragolpe, esse governo local, eles são mais inteligentes e mais ágeis, formam um contragolpe. Tem alguns enfrentamentos de rua, alguns integrantes do partido nazista tomam tiro, morrem, Hitler se abaixa, foge, tenta escapulir, mas acaba sendo preso depois e vai a julgamento. Tá aqui a tal da cervejaria, né? Vocês acham que é uma cervejariazinha minúscula, um botequim de esquina? Não, era uma coisa gigantesca. Essa foto ela foi tirada anos depois, e aí você já vê lá nos fundos, né, da foto, você já vê grandes bandeiras do Partido Nazista. Essa cervejaria depois ela vira um símbolo de resistência dos nazistas, e eles acabam fazendo reuniões anuais nessa cervejaria justamente para relembrar aquela tentativa de golpe, de Putsch. Putsch em alemão significa golpe, tá? Então aquela tentativa de golpe que vai rolar depois vai ser rememorada e vai virar uma espécie de feriado nazista e tal. E aí você tem uma reunião que aconteceu tempos depois. Você vê que era uma grande cervejaria, um lugar de luxo, né? Os lustres todos bonitos de cristal, um salão muito amplo, dezenas, centenas de mesas, milhares de pessoas, né? Aqui foi feita a tentativa de intimidação dos governantes da Baviera, que acabaram, na verdade, se insurgindo contra Hitler e mandando ele ser preso. Tá? Então, as autoridades reprimem o movimento e Hitler vai a julgamento. Só que, ao contrário do que seria de se esperar, né, Hitler está numa pior agora, é aquele ditado, não sei se você já ouviu falar, tem gente que quando cai para cima. É o que acontece com Hitler. Hitler caiu, mas em vez de ir lá para o fundo, ele vai ainda mais para cima. Hitler cai para cima. Em que sentido isso acontece? Ele aproveita que aquela tentativa de golpe chamou a atenção dos jornais, da imprensa do país inteiro, e todo mundo, né, jornais da Alemanha inteira, e inclusive de algumas regiões de outros países, vão lá fazer a cobertura do julgamento. E aí Hitler fala, não quero advogado, eu mesmo vou fazer a minha defesa. E ele sabia que ele era bom discursando. Ele faz um discurso, em vez de se defender dizendo, desculpa, na verdade eu sou inocente e tal, ele fala, não, dei um golpe mesmo. E dei um golpe para salvar a Alemanha. Se não fosse eu, a Alemanha ia estar ainda pior. Né? Eu tive a coragem de me voltar contra aqueles que estão realmente destruindo a Alemanha. Vocês estão tentando me julgar aqui, é fácil me julgar. Ninguém vai tentar, de fato, se juntar contra esse governo que está lá em Berlim, que está destruindo a Alemanha, esses esquerdistas. Ele fala mal dos franceses, ele fala mal do Tratado de Versalhes. E acaba que com esse discurso, ele apela para sentimentos que muita gente na Alemanha inteira tinha. Então ele começa a ser visto na Alemanha inteira como um herói. Ao contrário do que seria de se esperar, né, ele ser humilhado, ser destruído, não, ele acaba virando um herói naquele julgamento. O pior é,
A lei alemã dizia que, como Hitler era austríaco, ele tinha que ser expulso do país, né? Ele não poderia mais voltar para a Alemanha. Só que os juízes que o julgaram pensavam como Hitler e deram a ele uma pena muito branda, né? Deram a ele alguns poucos anos de prisão, e ele vai ser preso, né, ali em Munique, uma prisão super tranquila, não vai ser uma cela superlotada que nem presídio brasileiro, é uma cela só para ele, né, botam ali uma mesa, uma luminária, livros e tal, ele acaba usando como se fosse um escritório. Durante o tempo que ele está preso agora, é que ele vai escrever o seu livro, tá? O Mein Kampf, né, chamado Minha Luta, e acaba que esses poucos anos de prisão acabam sendo revertidos porque o próprio governo que o prendeu, da Baviera, aqueles caras que renderam e botaram a arma na cabeça dele, começam a perceber como Hitler estava ficando popular e como seria complicado mantê-lo muitos anos preso. Então ele acaba recebendo uma anistia, um perdão, e depois de poucos meses, papo de uns 6 meses, ele acaba saindo da prisão. Ou seja, Hitler não só não foi expulso do país e não degradou, não piorou sua situação, como cresceu, ficou pouquíssimo tempo preso, aproveitou o tempo quase como se fosse um spa para escrever um livro que vai dar muito mais popularidade para ele, que é esse Mein Kampf. Vai ganhar muito mais popularidade, notoriedade no país inteiro, inclusive fora, e muitos desses nacionalistas de direita da Alemanha inteira começam a olhar para ele como um ídolo. Tá? A crise de 29 vai chegar alguns anos depois, a gente está falando ali que Hitler vai preso em 24, em 25 ele sai da prisão, né, e aí começa a trabalhar e reorganizar o partido nazista, né, e tentar buscar algum tipo de crescimento fora da região da Baviera. Acontece que aquela mega crise que a Alemanha estava passando de hiperinflação, ela meio que se resolve. Depois dos tratados de Locarno, vão ser criados 2 planos, o plano Dawes e o plano Young. Esses 2 planos foram criados para estabilizar a economia alemã e resolver os problemas econômicos. Tá? Eles passavam pela Alemanha começar a buscar financiamento externo, por exemplo, empréstimos com os Estados Unidos para se reerguer. De fato, esses planos ajudam a resolver a economia alemã, pelo menos por algum tempo. Então, embora Hitler agora esteja mais popular, esteja mais famoso na Alemanha inteira, ele não vai conseguir imediatamente chegar ao poder ali em 25, 26, 27, 28 e 29. Por quê? Porque a economia alemã está muito melhor agora. O Hitler ele cresceu politicamente falando mal do desemprego, falando mal da crise política, econômica, social do governo. Só que agora o governo meio que começou a acertar. Os social-democratas, aquele governo que estava ali no poder na Alemanha, começa meio que a resolver os problemas lentamente. O desemprego começa um pouquinho a cair, a situação da economia alemã começa a melhorar, a inflação começa a ficar sob controle, né? E a Alemanha agora está melhorando de novo. Então Hitler, durante esse tempo, ele está reorganizando o partido, ele vai começar a buscar agora o apoio do grande empresariado alemão, da grande burguesia, que ouviu o que ele tinha a falar ali nos tratados, no julgamento, né, sobre os tratados de paz, sobre as minorias, sobre os socialistas e tal. E aí Hitler começa a ganhar apoio dos grandes empresários, mas ainda não está ganhando grande apoio do povo, justamente porque os planos Dawes e Young ajudam a resolver a economia alemã. E com isso, Hitler meio que não tem mais aquele grande apelo, né? Ele conseguia popularidade quando ele falava mal da crise e dizia os judeus criaram a crise. Como agora não está mais rolando crise, ele meio que não tem mais o que falar, né? Até que, por aquele golpe do destino, que a gente já sabe, que a gente já estudou lá atrás, acontece a crise de 29, aquela grande especulação, né? A crise de 29 acaba contaminando a Alemanha, como a gente falou ali no plano Dawes e Young, a Alemanha se torna dependente de empréstimos estrangeiros, e esses empréstimos estrangeiros, eles acabam, né? São empréstimos principalmente de bancos dos Estados Unidos, eles acabam quando a crise de 29 acontece, porque o sistema bancário americano todo vai à falência, quebradeira geral, e a crise, né, que parecia estar sendo superada, volta a acontecer com tudo, o desemprego cresce rapidamente, e a situação da população trabalhadora fica ainda pior do que antes. Agora sim é que Hitler tem todos os ingredientes na mão, porque agora ele tem aquela popularidade que ele obteve no julgamento de 24 e ele tem novamente uma grande crise acontecendo para poder explorar e para poder manipular os trabalhadores. Tá? É isso que vai acontecer a partir de 29. Tá? Nos anos de 30, 31, 32, o Partido Nazista vai crescendo, crescendo, crescendo,
até que em 32 a gente vai ter eleições parlamentares. O sistema político alemão era parlamentarista, tá? Então o Partido Nazista ele faz uma brilhante eleição ali em 32, só que era muito difícil algum partido conseguir maioria, né, nas eleições. Então ali entre os anos de 30 e 32 a gente vai ter várias eleições para o parlamento, e em todas essas eleições nenhum partido conseguia maioria. O que acontecia? O presidente da Alemanha tinha um presidente, tá? Além do primeiro-ministro, tinha um presidente. Esse presidente ele tinha por função, segundo a Constituição alemã, quando não se conseguia uma maioria no parlamento, ele dissolvia o parlamento, ele fechava o parlamento e convocava uma nova eleição, até haver alguma maioria. E aí, eleição após eleição, 30, 31, 32, né? O Partido Nazista vai crescendo, crescendo, crescendo. Em 32, o Partido Nazista já é o maior partido da Alemanha, mas não conseguiu sozinho ainda uma maioria. Então, em 32, o Partido Nazista ele começa a buscar uma aliança com outros partidos de direita da Alemanha. Eles formam uma coalizão, uma coligação, e conseguem agora sim ter uma maioria de direita governando o parlamento alemão. Então, a esquerda que governou até ali a crise de 29, que conseguiu criar os planos Dawes e Young, assinar os tratados de Locarno e tal, e meio que dar um jeito no caos que o imperador alemão tinha deixado o país após a Primeira Guerra Mundial, esse partido de centro-esquerda, por causa da crise de 29, acaba de novo virando um grande bode expiatório do problema todo e vai perdendo as eleições e perdendo prestígio até 32. Em 32, os nazistas agora têm a maioria e têm condições de governar. O presidente da Alemanha, então, né, convida o líder do partido nazista, o Adolf Hitler. O presidente da Alemanha nessa época era um sujeito chamado Paul von Hindenburg. Hindenburgo, né, a gente traduz botando um O no final, Hindenburgo, na versão aportuguesada, era um marechal do exército alemão, tá? Então ele havia lutado desde a época da Prússia. O Hindenburg ele tinha virado militar, ele era um cara bem velhinho, ele estava ali com mais de 80 anos quando os nazistas chegam ao poder. E o Hindenburg ele tinha, início da sua carreira lá na época da Prússia, lutado nas guerras de unificação da Alemanha, né? Ele tinha lutado em nome do Kaiser, do imperador Guilherme II e tal, comandou as tropas alemãs na Primeira Guerra Mundial, e é o Hindenburg o cara que dá a notícia para o imperador alemão lá no final da Primeira Guerra, ó, perdemos. Né? E aí o imperador alemão abdica, renuncia e foge. Né? O Hindenburg ele tinha tanta popularidade, né, como um sujeito tradicional, conservador, de direita e tal, que ele conseguiu se eleger facilmente. Ele era uma figura com carisma, uma moral muito grande e tal, junto ao povo, e ele se elege. Tá? Então ele era o presidente quando acontece a crise de 29, ele foi presidente, foi reeleito e tal, ele era o presidente quando os nazistas obtêm a maioria no parlamento. E aí não tinha muito o que fazer. O Hindenburg ele convoca, né, ele convida o Hitler para uma reunião, e fala, e aí, você tem plano de governo? Como é que é? Vocês têm maioria? E o Hitler, não, já sei tudo que eu vou fazer e tal. E aí o Hindenburg fala, então tá bom, você a partir de agora está nomeado como chanceler, como primeiro-ministro. Tá? Então Hitler ele é chefe de governo, ele é o líder do poder executivo. Tá? Tem o poder executivo, legislativo e judiciário. Lembra aí que o nazismo propõe, os fascismos propõem um poder executivo forte. Hitler, com maioria no parlamento, começa a governar a Alemanha em janeiro de 33. Ele assume o cargo, faz um juramento e vira o chanceler, o primeiro-ministro da Alemanha. Tá? Em semanas, poucas semanas após a posse de Hitler, vai haver um grande incêndio no parlamento alemão. O parlamento alemão era chamado de Reichstag. Tá? Quando eu falar a palavra Reichstag, eu estou falando de parlamento, né? O parlamento da Alemanha, da República de Weimar. E aí, após pouquíssimas semanas do Hitler ter chegado ao poder, vai haver um incêndio no Reichstag. Tá? Qual é a versão tradicional, a explicação tradicional? Os comunistas botaram fogo no parlamento. Foi isso que Hitler falou, foi isso que os seus braços direitos, o Göring e o Goebbels, falaram publicamente. Falaram, não, Hitler botou... os comunistas botaram fogo no parlamento e tal. Prenderam um sujeito que era, se não me engano, de origem holandesa, ou era holandês, mas que vivia na Alemanha nessa época. Era um trabalhador, um socialista e tal, integrante do Partido Socialista, e que já tinha sido pego botando fogo em alguns prédios públicos, umas coisas assim. Esse sujeito, né, esse holandês aí, o descendente holandês, eu não lembro agora se ele era holandês ou se os pais dele eram holandeses, uma coisa do gênero, né? E que era socialista, e ele já tinha sido ouvido, né, ele já tinha sido fichado na polícia por botar fogo em prédios e coisas e tal, e
e por ser socialista, e ele tinha sido ouvido poucas semanas antes dizendo que ele planejava botar fogo no parlamento, no Reichstag. Né? Esse cara acabou sendo preso logo após o incêndio do Reichstag. Tá? O incêndio do Reichstag foi uma história muito mal contada. Esse cara ele acabou indo a julgamento. No julgamento ele assumiu a culpa, né? Tem gente que fala que ele talvez tenha sido torturado para assumir a culpa e tal. Ele assume a culpa e ele é condenado à morte, ele é executado em pouquíssimo tempo. Foi um julgamento de velocidade recorde, assim, pouquíssimo tempo entre o incêndio do Reichstag e a morte desse cara. Isso acontece, tá? Alguns falam que, na verdade, ele foi morto tão rápido justamente para que ele não tivesse tempo de voltar atrás depois ou de se fazer uma investigação melhor. Várias versões dão conta de pessoas narrando que o Hermann Göring teria dito anos depois que ele, Hermann Göring, mandou colocar fogo no Reichstag. O Hermann Göring era um dos braços direitos ali de Hitler. A versão que a gente tem hoje, como a mais precisa e mais real, foi que os próprios nazistas incendiaram o Reichstag para botar a culpa nos comunistas. Tá? Porque, para pensar, naquela época, o que a opinião pública ia entender? Será que os nazistas tinham motivo para botar fogo no Reichstag? Não, porque os nazistas eles eram a maioria, né? Eles dominavam o Reichstag, eles tinham o maior poder no parlamento. Então, todo mundo ia pensar assim na época quando o parlamento pegasse fogo. A extrema-direita é que está no poder. A extrema-direita que está no poder não tem motivo para botar fogo no parlamento porque ela já está no poder, ela já domina o parlamento. Então quem é que deve ter colocado fogo no parlamento? A extrema-esquerda que ficou recalcada, que ficou com raiva. Né? Então teria sido tudo uma estratégia dos nazistas para jogar a culpa nos comunistas e com isso abrir as portas para que Hitler desse um baita golpe e se tornasse um mega ditador. Tá? E de fato é isso que acontece. A gente vai ter várias versões após a Segunda Guerra Mundial, durante o julgamento de Nuremberg, que foi o julgamento que processou e condenou os nazistas sobreviventes ao final da guerra, que acusaram, né, o Göring de incendiar o Reichstag. Durante o julgamento de Nuremberg, o Göring negou, né, ele falou, não fui eu, mas testemunhas disseram que tinham ouvido ele falar sobre isso e tal. Acabou que a questão ficou muito obscura. Décadas depois, alguns guardas que tinham sido funcionários do governo alemão na época do nazismo disseram que tinham sim ido até o Reichstag e jogado gasolina em tudo e tal. Então tem uma ambiguidade. Se foi esse holandês que entrou sozinho e botou fogo em tudo, ou se todo o local já estava pronto, com gasolina encharcada e tudo mais, no momento que esse holandês foi lá botar fogo. Então, na verdade, o que esse holandês fez foi irrisório, porque o prédio só pegou fogo mesmo por causa da gasolina espalhada pelos próprios nazistas, ou uma terceira versão, que na verdade esse holandês ele não fez nada, ele nem riscou o fósforo, ele só foi levado para lá depois como bode expiatório, né, para ser preso no local e teria sido torturado e forçado a confessar um crime que não cometeu. De qualquer maneira, o que a gente sabe é que o incêndio do Reichstag ele foi teve uma mão dos nazistas ali, obviamente, né, porque ele acabou servindo a um grande propósito, e aí está aqui a foto do Reichstag pegando fogo, ele serviu a um grande propósito de, após o incêndio, Hitler dizer assim, olha, não podemos mais deixar as forças de esquerda sabotarem a Alemanha. Né? A Alemanha só perdeu a guerra porque ela foi apunhalada pelas costas pela esquerda. Os esquerdistas é que provocaram a derrota da Alemanha, etc, etc. Então a gente precisa exterminar todo mundo que é de esquerda. O que Hitler faz após o incêndio do Reichstag? Ele convence o parlamento a criar uma lei dando poderes excepcionais a ele. Ele convence o presidente da Alemanha, o Hindenburgo, a aceitar essa lei. E essa lei dizia que Hitler passaria a ter poderes excepcionais a partir de então. Tá? Poderes muito maiores do que o legislativo e o judiciário. A gente tem um processo de nazificação começando nesse momento. Hitler agora tem todo o poder nas mãos e ele vai usar esse poder para perseguir opositores. Mas a gente fala disso na próxima aula. Por hoje é só. Se tiver dúvidas, mande e não deixe lavar muito bem suas mãos.